Olá, profissionais de contabilidade, sejam bem-vindos ao EAD do CRC. Hoje teremos um assunto bastante interessante, que são 2 relatórios aí imprescindíveis para o dia a dia da nossa profissão. Falaremos sobre fluxo de caixa, conhecido como DFC, que está embasado na NBCTG 03, no CPC 03, e falaremos sobre o DVA, que é a demonstração de valor adicionado, que está embasado na NBCTG 09 e CPC 09. Então entenderemos um pouco sobre a obrigatoriedade de ambos os relatórios, entenderemos como fazê-los na prática, quais são os principais desafios, os aspectos a serem levados em consideração pelos profissionais de contabilidade, obrigatoriedade, enfim. Teremos uma base conceitual e uma base prática para conseguirmos aí passar o maior conteúdo possível nesse tema. Importante mencionar inicialmente que nós teremos 4 blocos nesse desenvolvimento à distância, sendo que no primeiro bloco nós passaremos aí um panorama sobre as demonstrações contábeis e iniciaremos o foco em DFC, que é o fluxo de caixa. Posteriormente, no segundo bloco, nós teremos um caso prático de método direto do fluxo de caixa. No terceiro bloco, nós teremos um caso prático de método indireto e no último bloco, no quarto bloco, nós teremos aí um breve conceito e um caso prático de valor adicionado, DVA. Então esperamos aí que esse conteúdo agregue bastante e torcemos aí para que consigam desenvolver isso no dia a dia, que é realmente o nosso maior desafio. Então, para começarmos aqui, é imprescindível mencionarmos qual é o conjunto de demonstrações contábeis que nós temos a serem desenvolvidos. É claro que hoje, como eu disse anteriormente, o nosso foco será em 2 relatórios, na DFC e no DVA. No entanto, nós temos um conjunto importante de relatórios que devem cada vez mais ser desenvolvidos e devemos, como profissionais de contabilidade, termos muita atenção na elaboração e nesse conjunto de demonstrações, principalmente para divulgação para clientes, fornecedores, entidades governamentais, enfim. São relatórios extremamente importantes para que os profissionais detenham conhecimento e os empresários também tenham essas informações disponíveis. Então, começando pelo balanço patrimonial, nosso velho conhecido, o balanço patrimonial ele vai apresentar aí sempre os bens que a empresa possui, as obrigações, o patrimônio gerado, o reinvestimento que a empresa está fazendo ou não, se ela apresenta impactos acumulados de lucros, de prejuízos, e por meio do balanço patrimonial nós extraímos informações muito relevantes como liquidez, como endividamento, se a empresa está ou não endividada em curto, médio e longo prazo, se ela tem capacidade de caixa, se ela tem um capital circulante líquido ou não. Então, além das demandas obrigatórias, o balanço patrimonial é uma ótima ferramenta gerencial. Além do balanço patrimonial, nós temos a DRE, também muito conhecida e muito praticada pelos profissionais de contabilidade em virtude da sua obrigatoriedade, inclusive na ECD, escrituração contábil digital, e na ECF, escrituração contábil e fiscal. Então nós já conhecemos muito bem a DRE, no entanto, vale ressaltar que com a norma brasileira de contabilidade técnica geral, que foi embasada em FRS, as normas internacionais de contabilidade, que é a NBCTG 1000, nós tivemos uma série de adequações ao modelo, à estrutura da DRE. E isso tem que ser muito notado por nós profissionais de contabilidade para que nós desenvolvamos aí no dia a dia o relatório da melhor forma possível e aderente às novas premissas. Nós tínhamos, antes das mudanças IFRS, alguns sub-resultados que hoje nem são utilizados, alguns termos que também não são mais utilizados. Então, o lucro operacional, lucro extra-operacional, receita não operacional, despesa não operacional, são itens que hoje já não são mais utilizados porque a DRE ela tem muito mais o objetivo hoje gerencial, ela é muito similar até ao EBITDA, ao EBITDA, que são ferramentas que mostram geração operacional. Então essa é o grande foco que nós temos aí no novo modelo de DRE. Tanto que ele apresenta resultado antes dos impactos financeiros, resultados antes dos tributos sobre o lucro. Então ele tem aí uma formatação bem mais gerencial, bem mais estratégica. Então chama a atenção dos profissionais de contabilidade para ficarmos atentos e não seguirmos aí as premissas anteriores que não estão aderentes ao formato. Importante também mencionarmos sobre a DRA, demonstração do resultado abrangente. A DRA ela é tão obrigatória quanto a DRE.
Mas por que ela não é muito praticada, tão divulgada aí pelos profissionais de contabilidade? Muitos relacionados com pequenas e médias empresas talvez nem tenham aderência e informação para fazê-la, mas ela é extremamente importante porque ela complementa a DRE. A DRE ela vai demonstrar o resultado do exercício social por regime de competência. Já o DRA, como ele é abrangente, ele abrangerá exercícios passados ou exercícios futuros, desde que haja algum impacto no resultado da empresa. Então, se nós levarmos em consideração, por exemplo, algum ajuste relevante, alguma mudança ou correção de erro relevante de um exercício anterior que ficou impraticável reabrir o exercício, que for feito, por exemplo, no PL. Então eu descobri que tinha alguma despesa relevante não reconhecida anteriormente na DRE, eu descubro no atual exercício social e tenho que fazer algum ajuste. Esse ajuste, esse lançamento, ele não vai aparecer no resultado. Por quê? Porque o fato gerador dele já foi vencido. Mas onde que ele vai aparecer? No resultado abrangente, porque ele afeta resultado acumulado, ele afeta patrimônio, ele vai aparecer nas demonstrações do patrimônio líquido, como nós vamos abordar daqui a pouquinho, e ele vai aparecer também no DRA, porque ele é um resultado, impacta em lucro ou prejuízo para a empresa, mas não nasceu no fato gerador atual. Então ele nasceu num fato gerador anterior ou nascerá num posterior, por isso que nós temos que desenvolver o DRA, que é o resultado abrangente que abrange aí todo o cenário de impacto em lucros ou prejuízos acumulados. Complementando a linha de lucros ou prejuízos acumulados, nós temos dois relatórios muito importantes. A DMPL, que demonstra as modificações, as mutações do patrimônio líquido como um todo, e o DLPA, que foca somente as alterações, as mudanças entre lucros e prejuízos acumulados. A DMPL, ela vai abordar qualquer mudança que houver no patrimônio líquido. Então, por exemplo, um aumento de capital em dinheiro não vai aparecer no DLPA, que é a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Por quê? Porque só vai aparecer no DLPA o que movimenta lucro ou prejuízo. Se eu fiz um aumento de capital em dinheiro, não vai aparecer porque eu não movimentei lucro ou prejuízo, dada a importância da DMPL. Então nós sempre temos que mapear aí para ver se nós tivemos mudanças somente em lucros ou prejuízos acumulados ou se nós tivemos mudanças no patrimônio líquido, e esses dois relatórios servem para isso. Um dos nossos relatórios que nós discorreremos muito aí hoje nesse trabalho e nos 4 blocos que nós comentamos é a DFC, demonstração do fluxo de caixa. A DFC, como nós veremos, é extremamente relevante. Por quê? Nós temos que entender que a demonstração de resultados ela mostra regime de competência, ela mostra fato gerador. Ou seja, se eu emitir uma receita, mas eu não recebi, vai ficar claramente evidenciado na DFC que o caixa não foi aumentado, que o caixa não teve esse incremento de valor. Então, com uma empresa que vende a prazo, ela pode até apresentar uma receita e um lucro. Só que no fluxo de caixa, isso não vai se tornar uma entrada. Então é muito importante o tempo todo nós compararmos DRE com DFC para termos sempre qual é o resultado por competência, o resultado por caixa, o lucro contábil e a capacidade financeira da empresa. Então são extremamente relevantes nesse contexto e abordaremos com muitos detalhes aí nos próximos blocos a DFC. Tudo que nós desenvolvemos em termos de relatórios necessitam de uma explicação, necessitam de compartilharmos qual foi a nossa base, como fizemos, o que levamos em consideração. Para isso temos as notas explicativas. Elas são extremamente importantes, são obrigatórias, estão padronizadas como devem ser desenvolvidas, então nós sempre temos um mesmo padrão a seguir, temos que mostrar as práticas que a empresa desenvolve, as principais políticas, mudanças, detalhamento de contas sintéticas, se a empresa já está ou não adequada às normas internacionais de contabilidade por meio de uma declaração de conformidade, enfim, temos uma série de informações relevantes que devem acompanhar o balanço, a DRE, o DRA, a DMPL, deve acompanhar os quadros demonstrativos, que é
a nota explicativa. Então não há balanço patrimonial, não há DRE, não há relatório sem a nota explicativa, porque nós temos que entender a origem, o foco daquele número que está sendo apresentado nos relatórios. Por fim, antes de nós mergulharmos aí no nosso escopo principal, o DVA. O DVA, como nós entenderemos um pouco melhor à frente, é um relatório muito relevante, muito importante, mas pouquíssimo utilizado pelas empresas. Por quê? Porque ele só é obrigatório para empresas de capital aberto. Então, se nós levantarmos as estatísticas no Brasil, pouquíssimas empresas brasileiras são de capital aberto. E, na minha visão, o DVA ele é extremamente relevante não só para uma empresa de capital aberto que tem governança corporativa, que tem compliance, que precisa mostrar essas informações, quanto nas pequenas e médias empresas que buscam entender como é que está a formação da sua despesa, como é que está a formação da sua receita, como é que está a distribuição dos valores que ela gera periodicamente. Por isso, fica aí o convite aos profissionais de contabilidade, vamos entender melhor o DVA e mesmo não sendo obrigatório, vamos tentar trazê-lo para o nosso dia a dia, porque ele realmente é imprescindível e pode agregar muito valor aos empresários. Eu, atuando na área, sempre que possível, apresento o DVA para alguns empresários, incremento isso dentro do conjunto de demonstrações e sempre a aderência é muito boa. Quase todos os empresários, não vou estabelecer uma estatística aqui porque depende muito do perfil, depende muito do porte, mas a grande parte dos empresários que eu compartilho o DVA, eles se interessam e querem ver uma continuidade disso. E o porquê nós veremos durante esse nosso trabalho e as informações que ele compartilha nós veremos também durante esse nosso trabalho. Bom, já deu para entendermos aí um pouquinho sobre o conjunto de demonstrações contábeis e agora já chega a hora de nós enfatizarmos a DFC. A DFC, como eu disse, está embasada na NBCTG 03, Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral 03, e está em sua terceira revisão. O importante é nós entendermos o objetivo da DFC. Então, o grande objetivo da DFC é compartilhar, é analisar a variação do caixa e dos equivalentes de caixa. Então nós não podemos dizer que a DFC só vai analisar a variação de caixa. Nós temos que entender também o conceito do que é caixa e o que são equivalentes de caixa. Até para nós acabarmos com aquela questão do disponível que já está em desuso há alguns anos, porém infelizmente nós ainda acabamos vendo em algumas empresas. É importante ressaltar que a DFC ela apresenta-se em 3 subatividades para conseguir demonstrar de forma mais estratégica como ficou a movimentação do caixa e dos equivalentes de caixa. Então ela se apresenta como atividade operacional, como atividade de investimento e como atividade de financiamento. No entanto, antes da gente entender um pouco mais dessas atividades, é imprescindível entendermos o que é caixa e equivalente de caixa. Bom, caixa é tudo aquilo que nós temos como dinheiro, o famoso caixinha que nós chamamos no dia a dia, e conta corrente bancária. Então, as contas correntes que a empresa tem e o saldo do caixinha, nós entendemos que isso é caixa. E os equivalentes de caixa? Equivalentes de caixa são as aplicações. São aquelas aplicações de liquidez imediata, ou seja, que serão utilizadas para suprir o caixa da empresa, caso falte caixinha, caso falte saldo bancário. Eu tenho algumas aplicações que elas têm liquidez imediata, que elas são resgatáveis a qualquer momento e que eu posso usar para suprir o meu capital de giro. É importante mencionar que para ter característica de equivalente de caixa, essas aplicações, esses títulos, eles têm que ter um giro médio máximo em torno de 3 meses. Então é importante nós analisarmos as demonstrações contábeis e principalmente aquelas aplicações que estão qualificadas hoje como disponível, estão classificadas como equivalentes de caixa, porém
não têm resgate, só recebem receitas financeiras, não são resgatáveis imediatamente, então elas estão classificadas de forma equivocada. Então fica aí um convite também aos profissionais analisarem como estão classificando essas contas nas demonstrações, no balanço patrimonial, para ver se elas têm realmente característica de equivalência de caixa ou se elas têm que ser reclassificadas para as contas de curto prazo ou até, quem sabe, contas de longo prazo. E aí também cai o conceito de disponível. A nomenclatura disponível não é mais utilizada conforme a NBCTG 03, conforme a NBCTG 1000, que está na primeira revisão. Então, nós substituiremos o disponível, tanto a nomenclatura quanto o conceito, por caixa e equivalentes de caixa. É importante começar analisando isso, porque se eu já tiver uma classificação equivocada no meu caixa, e principalmente no meu equivalente de caixa, eu já vou distorcer o resultado da DFC, que é um resultado importante, como nós veremos na sequência. Além de nós termos aí como apresentar a DFC em 3 atividades operacionais, investimentos e financiamentos, nós temos 2 métodos de apresentação. Nós temos a apresentação pelo método indireto, que é o mais utilizado pelos profissionais de contabilidade. Temos aí quase a totalidade dos profissionais em empresas seguindo o método indireto, e o método direto, que ele é pouco utilizado. Nós veremos os dois no caso prático que nós teremos à frente, e vai ser interessante para nós percebermos as diferenças entre eles. No entanto, fica claro que o indireto ele acaba sendo um pouco mais tranquilo para ser feito, porque nós partimos do resultado do exercício social, aplicamos um ajuste daqueles itens que não afetam caixa equivalente de caixa, fazemos uma análise de variação entre 2 exercícios sociais, principalmente das atividades operacionais, e teremos o efeito de mudança do caixa equivalente de caixa. Já o método direto não. Ele não é feito por variação. O método direto ele é uma construção direta do resultado apresentado em caixa. Então, basicamente, nós teremos que analisar cada conta da DRE e o seu efeito caixa equivalente de caixa. Por exemplo, não importa o quanto eu vendi no período, importa o quanto eu consegui receber. Não importa o quanto eu comprei, importa o quanto eu consegui pagar. Então, para conseguirmos fazer de forma correta o método direto, ou nós temos que ter um sistema muito bom, que dê suporte para tudo isso, ou nós temos aí que ter um controle interno bem robusto para segurar toda essa informação, para mapear toda essa informação e desenvolvermos o método direto. Então ficam aí as 2 formas de serem apresentadas e nós veremos ambas na sequência nos nossos próximos blocos. Importante a gente mencionar de uma forma bastante sucinta agora para depois, no momento que nós fizermos o caso prático, explicarmos com mais detalhes, que o método direto, como eu disse, ele é ajustado por contas que não trazem impactos de caixa, como depreciação, amortização, exaustão, etc. E as variações entre ativos e passivos operacionais de um exercício para o outro, que nós veremos alguns casos práticos relacionados a isso também. E é importante mencionar que seja no direto, seja no indireto, nós temos que segregar atividades operacionais. O que são as atividades operacionais? São aquelas que estão diretamente ligadas com a atividade da empresa. Então nós podemos citar como atividades operacionais o que a empresa recebe pelas vendas que ela faz, o que ela paga pelos estoques que ela compra, o que ela paga de tributos, o que ela paga de salário. Então tudo que está ligado diretamente com a operação da empresa, nós classificaremos como atividades operacionais. E aí nós temos uma série de exemplos que nós veremos na prática a partir dos próximos blocos. E é sempre importante a gente analisar que quanto mais eu tiver um plano de contas estruturado, melhor eu vou conseguir fazer a minha DFC, principalmente a DFC direta, porque nós teremos que sempre atrelar as contas de resultado com as contas de ativo e passivo. Então tem alguns pontos aí extremamente importantes que nós temos que levar em consideração. E até alguns casos específicos, por exemplo, se eu vendo
um ativo imobilizado, o que vai acontecer? Eu vou ter um ganho ou uma perda na venda. Esse ganho ou perda vai aparecer no resultado. Só que não quer dizer que esse ganho ou perda afetou o meu caixa. Então a gente tem que tomar muito cuidado para entender o que efetivamente afetou o caixa e equivalente de caixa da empresa. Temos também as atividades de investimentos. E o próprio nome já menciona o que a gente trata como atividade de investimento. Se eu comprei imobilizado, se eu comprei investimentos, se eu comprei intangíveis, se eu vendi, e tudo isso que movimentou caixa e equivalentes de caixa. Se eu concedi empréstimos ou recebi algum empréstimo que eu havia concedido, então tudo isso é considerado como investimento. Nós veremos até de uma forma mais prática que quando eu concedo o empréstimo, eu gero um direito a receber, é um investimento. Quando eu capto o empréstimo ou financiamento, é atividade de financiamento. Então é bom nós termos esse know-how para que nós consigamos discernir cada atividade da empresa e enquadrá-las de forma correta na DFC. Por fim, nós temos as atividades de financiamentos. As atividades de financiamentos também, como o próprio nome aí menciona, elas estão ligadas à captação de recursos. Então, o aumento de capital por meio do sócio é uma atividade de financiamento, o sócio está financiando a empresa. Um financiamento que eu faço de imobilizado ou qualquer outro segmento de financiamento que eu faço. Capital de giro, é um financiamento que eu estou buscando recurso de terceiros para suprir alguma necessidade da empresa. Então nós teremos que analisar também todas as atividades de captação da empresa e temos que classificá-las como atividades de financiamentos. É importante mencionar que as empresas elas têm um grande objetivo de lucro e, portanto, muitas demonstram a distribuição de lucros dentro dos seus demonstrativos. Isso, é claro, fica muito evidente na demonstração do patrimônio líquido, que é a DMPL, e também no DLPA. Agora, como classificar na DFC? Então, nós temos aí um assunto que está tratado como uma observação na NBCTG 03, que nós podemos ou classificar os dividendos, as distribuições de lucros pagas aos acionistas, aos sócios, como atividades operacionais, porque deriva da atividade da empresa. Só que a grande parte dos profissionais de contabilidade, as empresas que publicam seus balanços, costumam apresentar na atividade de financiamento. Porque o sócio, quando ele injeta capital, ele está financiando a empresa. Quando ele recebe uma distribuição de lucro, é como se fosse o pagamento desse financiamento. Então fica melhor atrelado dentro das atividades de financiamentos, ao invés de atividades operacionais. E um outro ponto também é que os impostos sobre os lucros, IR e contribuição social sobre o lucro, eles podem ser separados ou não na apresentação da DFC. Então, principalmente no método indireto, isso fica muito evidente. Eu posso começar o meu método indireto com o resultado líquido, ou eu posso começar com o resultado antes dos tributos sobre o lucro e apresento na sequência qual foi o efeito dos tributos sobre o lucro dentro da variação de caixa e equivalentes de caixa. Bom, tivemos aqui um panorama inicial para nós entendermos um pouquinho o conjunto de demonstrações, abordamos os principais conceitos básicos de DFC. E agora vamos fazer uma pausa, porque no nosso próximo bloco nós já entraremos aí com o primeiro caso prático de DFC pelo método direto. Até breve.